Isso é realidade, senhores. E quando eu falo sobre realidade, eu sempre falo isso para essas pessoas, né, que apoiam esse tipo de aberração, que você pode até negar a realidade, mas você não consegue se safar das consequências da realidade. Uma hora você vai bater a cabeça no muro. Você pode até negar a realidade que esse muro está ali, mas uma hora você vai meter a sua cabeça ali. Hoje eu quero começar esse episódio comentando uma notícia que saiu essa semana. Uma pessoa trans, a deputada Erika Hilton, foi eleita para presidir a Comissão da Mulher na Câmara. É isso mesmo, a Comissão da Mulher na Câmara. Eu quero que você pare por um segundo e pense no nível de contradição que isso revela sobre o momento que a gente está vivendo. Porque por muitos anos, uma parte do discurso cultural repetiu a mesma narrativa. Homens são os problemas, homens são violentos, homens são inúteis, homens são descartáveis. E o masculino passou a ser tratado como se fosse uma falha no sistema, uma falha na sociedade. Mas curiosamente, quando convém, então o discurso muda. E aí, de repente, os homens podem ocupar espaços que antes eram considerados exclusivamente femininos. Isso não é coerência, isso não é coincidência, isso é confusão. É confusão. E muito mais do que confusão. Isso revela que a gente está vivendo em uma época de contradições absurdas. Como o Chesterton dizia, né? Que um dia a gente teria que explicar que a grama é verde, justificar que a grama é verde. Bem, senhores, a gente chegou nesse dia. Não é simplesmente uma discussão sobre direitos. Né? Eu tenho direito de tal coisa, o direito de outra coisa. Não, não é isso. Não é simplesmente uma discussão política. Isso vai muito além. Porque quando a gente fala desse tipo de absurdo, a gente tem que lembrar que isso também é um fenômeno cultural, uma cultura que perdeu completamente o senso da realidade. Porque quando você começa a negar aquilo que é mais básico da natureza humana, então você começa a entrar em um território extremamente perigoso. Quando você começa a relativizar aquilo que é a realidade, você começa a brincar com um território perigoso. Homens são homens, mulheres são mulheres. Cromossomos XX, cromossomos XY, isso nunca vai mudar. Independente do que você pense, do que você acha, das suas ideologias, isso nunca vai mudar. Isso não tem nada a ver com construção ideológica, isso não é um debate acadêmico, isso é biologia, isso é você pegar o livro de biologia, você jogar fora, você queimá-lo, você rasgá-lo. Isso é realidade, senhores. E quando eu falo sobre realidade, eu sempre falo isso para essas pessoas, né, que apoiam esse tipo de aberração, que você pode até negar a realidade, mas você não consegue se safar das consequências da realidade. Uma hora você vai bater a cabeça no muro. Você pode até negar a realidade que esse muro está ali, mas uma hora você vai meter a sua cabeça ali. Porque não é porque você acha que isso não existe, que o muro não existe, que ele não está ali. Mas hoje existe um esforço gigantesco para transformar a realidade em opinião, não é mesmo? Para transformar a biologia em narrativa, transformar a verdade em algo negociável. E novamente, quando uma sociedade ela chega nesse ponto, ela começa a produzir sintomas muito claros
muito claros. As famílias começam a se desestruturar, as identidades começam a se fragmentar. Uma geração inteira começa a crescer sem referência, sem direção. Começa a crescer sem clareza sobre quem são, o mais básico de tudo, quem são. E qual é a missão, qual é o papel deles nesse mundo. Mas isso não é coincidência. Isso não acontece por acaso. Isso não é um incidente de percurso. Existe um movimento cultural e espiritual que tem como alvo direto duas coisas. Primeiro é a identidade masculina e depois é a abolição da família. Que quando você destrói essas duas coisas, você destrói aquilo que a gente fala que é a base da civilização. E também a identidade feminina, porque também a identidade feminina tem sido distorcida. Homens deixam de saber o que significa ser homem e mulheres deixam de saber o que significa ser mulher. E aí o que sobra é confusão, é caos, é uma sociedade sem direção. Agora deixa eu falar uma coisa direto para vocês, homens que estão me ouvindo aqui. Porque também existe um outro efeito colateral acontecendo. Muitos homens começaram a pedir desculpa por existir. Muitos homens começaram a se omitir dessas situações. De confrontar pessoas que enaltecem e também apoiam esse tipo de idiotice. Começaram a pedir desculpas por serem homens, começaram a viver com medo de ocupar o lugar que foram chamados para ocupar. Mas deixa eu lembrar vocês que homem não é o problema da sociedade. Homens fortes, homens com caráter, homens que têm uma posição, que têm um propósito, homens que sabem daquilo que eles foram criados para ser, homens com convicção, esses não são os problemas. Antes de continuar, deixa eu falar algo para você. Se você está ouvindo esse episódio e sente que precisa de direção, de disciplina e um ambiente de homens comprometidos com o crescimento real, você precisa conhecer a plataforma do Mandato Masculino. A gente não está falando de teoria de internet, a gente não está falando de coaching, é formação de caráter, é confronto, é prática, é responsabilidade. Então ali você vai encontrar videoaulas, desafios, materiais em PDF, direcionamento para a sua vida como homem, como marido, como pai, nas mais diferentes esferas da vida do homem e uma comunidade de homens que decidiram assumir o chamado, andar lado a lado, fortalecendo um ao outro. Então, se você quer sair dessa passividade e entrar em um processo real de transformação real, o link está na descrição desse podcast. Entre e assuma seu mandato. O problema são homens fracos, covardes e ausentes. Isso sim. Quando homens eles se levantam de verdade, aí é que a gente começa a ver uma restauração na sociedade. As famílias elas se fortalecem, as crianças crescem com referências, com modelos. As mulheres se sentem protegidas e conseguem aflorar o seu lado feminino. As comunidades, civilizações, elas se organizam, elas prosperam. Por isso o ponto aqui não é simplesmente criticar essa idiotização cultural que está acontecendo. O ponto é entender o que está por trás disso. Existe sim uma tentativa clara de apagar as diferenças naturais entre homens e mulheres, como Deus o fez. Existe sim uma tentativa de tentar distorcer a criação original de Deus. E a realidade é muito mais forte do que qualquer ideologia. A verdade sempre acaba aparecendo, sempre. Eu estava até falando esses dias com a minha esposa no carro. Olha, parece que existem aí alguns resquícios que a gente está começando a ver, algumas pequenas demonstrações de que as pessoas estão voltando às suas origens, voltando a se vestir de uma forma
mais digna, a se comportar de uma forma mais digna, deixando de lado esses comportamentos idiotas, essas aberrações. A gente sabe, a história inteira da humanidade prova isso, culturas que negam a realidade acabam entrando em decadência. Quando você deixa o moralismo ser relativizado, você acaba caindo em destruição. Quando a desorientação ela se instala, é inevitável que as pessoas elas começam a sentir falta de ordem, sentem falta da verdade, de liderança, sentem falta de homens que saibam exatamente quem são. E é exatamente por isso que esse momento histórico também é uma oportunidade. É uma oportunidade para você e eu, como homens de Deus, homens que entendem para que foram criados, despertarem, recuperarem a clareza, assumir responsabilidade. Porque quando isso acontece, então, novamente, o delírio perde força, a confusão começa a se dissipar. Não pela força, não pela imposição bruta, às vezes isso é necessário, obviamente, mas principalmente pela verdade. E aí, no final das contas, irmãos, no final das contas, a pergunta não é sobre política. A gente sabe que isso é muito mais profundo do que a política. Muito mais profundo do que a política. A pergunta é muito mais simples. Que tipo de homem você tem se tornado em meio a esse caos? Você tem se tornado um homem que se esconde? Um homem que se omite? Um homem que, diante da pressão da sociedade, fica em cima do muro, é neutro? Ou você tem se tornado um homem que se levanta, que se impõe, que tem convicção dos seus valores e seus princípios, que não se curva diante dessas narrativas e doutrinas idiotizadas? Toda geração enfrenta um momento de confusão, mas também toda geração precisa de homens que tragam clareza, que tragam ordem, que tragam verdade. E talvez, exatamente por isso, você esteja ouvindo essa mensagem aqui hoje. Reflita sobre isso, pondere sobre isso e se posicione a respeito disso. A gente se vê no próximo podcast. Um abraço, senhores.